Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o terceiro tema da nossa disciplina de Serviço de Saúde e Segurança. O terceiro tema nós vamos falar um pouquinho aí, uma pequena síntese da norma regulamentadora ANR4. Nós já aprendemos um pouquinho dela na aula passada, mas nós vamos agora especificar alguns pontos importantes para essa norma aí, falar um pouquinho do SESMIT, tá? Então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu deixo aqui os meus contatos, como sempre, caso vocês precisem, e nós vamos agora iniciar falando um pouquinho desta norma. Para começar, é importante a gente saber que a norma regulamentadora, a NR4, ela fala especificamente do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, esta norma ela vai abordar o SESMIT, então é uma norma que fala diversas situações e diversos itens e diversas normas aí para que as empresas possam fazer rodar aí, fazer funcionar o SESMIT. Então, nós temos algumas obrigatoriedades e se vocês forem ver a respeito das leis, das normas que tem nessa NR4, vocês verão que são muitas especificações. Então, eu vou tentar deixar essa aula um pouco mais didática, vou tentar selecionar os principais pontos, tá, desta norma, para que a gente possa conduzir bem aí a nossa aula e possa fixar os pontos mais importantes desta norma, tá? Então, tem algumas obrigatoriedades na NR4 e nós vamos ver que o item 4.1 aqui, ele já começa dizendo que as empresas privadas e públicas e os órgãos públicos da administração direta e indireta e os poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT, eles precisam seguir as normas aí da NR4, não só como as normas da NR4, como as 37 normas aí, tá? Mas nós vamos ficar aqui só na NR4. E aí, a gente vê no item 4.17 que os serviços especializados em engenharia de segurança em medicina do trabalho, que trata a ANR, deverão ser registrados nos órgãos regionais ou no órgão regional do MTB, que é o Ministério do Trabalho. Então, para que o SESMIT, para que os serviços especializados de engenharia funcionem, é preciso fazer aí o registro no Ministério do Trabalho. E o que é preciso realizar junto ao Ministério do Trabalho? É preciso realizar um requerimento e aí, nesse requerimento, ele deve conter algumas situações. Quais são essas situações que devem conter nesse requerimento? Primeiro, são os nomes dos profissionais, tá? Os nomes dos integrantes do SESMIT. Então, isso deve ser colocado no requerimento para apresentar junto ao Ministério do Trabalho. Então, o nome, os dados do médico, do engenheiro do trabalho, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do técnico de segurança do trabalho, todos esses nomes devem conter no requerimento para ser adicionado aí ao Ministério do Trabalho. Também é importante que se tenha o número do registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Isso é importante, que o registro esteja funcionando, ativo aí de todos os profissionais que compõem o SESMIT. E o número de empregados da requerente, grau de risco das atividades por estabelecimento. E essa informação é importante constar no requerimento junto ao Ministério do Trabalho, porque nós sabemos que o SESMIT ele é dimensionado pela sua classificação de risco e quantidade de funcionários, dependendo do SESMIT. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui nessa aula, mas é importante conter aí no requerimento o número de empregados e o grau de risco aí das atividades da empresa. Outros pontos importantes
é a especificação dos turnos de trabalho por estabelecimento, então especificar muito bem no requerimento os turnos que irão funcionar ali no SESMIT, na empresa em si, e o horário de trabalho dos profissionais do SESMIT. Então, isso é importante ser especificado no requerimento. Então, dependendo do dimensionamento, o médico do trabalho ele vai trabalhar ali 3 horas, o engenheiro por 3 horas, o técnico tem que ficar ali 8 horas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas tem que especificar isso no órgão do Ministério do Trabalho ali. Por que tudo isso, pessoal? Primeiro, para se evitar as fraudes. A gente sabe que tem empresas que usam de má fé e vamos supor que ela vá colocar ali um profissional que ele não é um técnico de segurança, um profissional que não é um engenheiro de segurança e ele coloca ali só para fachada. Então, isso já evita qualquer tipo de má fé das empresas. Também é importante que seja especificado tudo isso para que as empresas possam se resguardar e os funcionários que ali estão também possam verificar que a empresa é uma empresa que tem um trabalho sério, que tem um trabalho que cumpre as normas, as leis. Então, isso é importante ser apresentado e também por conta das fiscalizações. De repente, bate a fiscalização ali do Ministério do Trabalho e se eles pedirem, vai verificar no requerimento que a empresa está seguindo as normas corretas, está com seus profissionais ativos, os seus profissionais qualificados, que a empresa tem as suas especificações necessárias para que o SESMIT possa atuar. Tá? Então, a gente já começa visualizando aí das obrigatoriedades que são necessárias aí, ou é necessário para que funcione o SESMIT. Muito bem, continuando aqui, nós sabemos que para que se componha um SESMIT é necessário ter um engenheiro de segurança, tá, do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Então, essas 5 profissões, elas têm que existir no SESMIT. E aí, dependendo do dimensionamento da empresa, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas é preciso ter aí esses profissionais. O que é exigido lá na norma, na NR4? A formação profissional dos seus integrantes. Então, para o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que ter ali um certificado de conclusão de um curso de especialização em engenharia de segurança e que seja em nível de pós-graduação, tá? O médico do trabalho, ele tem que ter o certificado de conclusão, tá? De especialização em medicina do trabalho, tem que ter um nível em pós-graduação ou ser um portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente. E também é preciso estar com o CRM ativo aí e que o curso desse profissional ele seja por uma universidade aí que tenha a graduação em medicina. Já o enfermeiro do trabalho, ele também tem que ter o certificado de conclusão de uma especialização em enfermagem do trabalho e que seja em nível de pós-graduação e também que seja ministrado por uma faculdade que mantenha curso de graduação em enfermagem. E aí os 2 últimos, que é o auxiliar de enfermagem e o técnico de segurança, eles devem ter aí o curso técnico e também eles precisam ter ali a comprovação do registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. Então, esses profissionais já são ali de nível técnico que precisam ter o seu curso técnico aí, tá? Que tem aí autorização pelo Ministério da Educação quando a gente fala da enfermagem. Muito bem. Então, para que a gente possa compreender os profissionais que atuam no SESMIT, os profissionais atuantes no SESMIT,
eles devem ter aí as exigências profissionais ativas. Lembrando, é preciso ter isto para se evitar as fraudes e para que as empresas tenham os profissionais melhores qualificados, porque eles vão lidar com um serviço de responsabilidade tamanha, que é cuidar dos seus funcionários, cuidar de pessoas, quando se fala de prevenção de risco e de saúde, de qualidade de vida no trabalho. Então, é preciso que esses profissionais tenham as formações bem regidas aí e certinhas, tá? Outro ponto importante aí da nossa NR4, que são os tipos de SESMIT. E aí a gente vai ver que temos várias normas, a 42.1, 42.11, 42.2 e assim sucessivamente quando vai falar dos tipos de SESMIT. Então, depois eu peço que vocês entrem, acessem o link, vejam item por item, leiam item por item, porque isso é importante. Mas a ideia da aula aqui é eu não ficar lendo para vocês os itens por item, porque a aula vai ficar maçante, tá? Mas os tipos de SESMIT, quando se fala aí de dimensionamento, quando se fala de quantidade de funcionários, quando se fala de localização e de distância para se ter um SESMIT, e pede-se para olhar no quadro de dimensionamento. Então, eu não vou ficar lendo toda essa parte aqui para vocês, tá? Do que fala lá na NR4. Então, depois eu recomendo que vocês leiam, releiam e acessem lá a NR4 e verifiquem esses itens. Mas o que eu quero deixar para vocês, os tipos de SESMIT que nós temos. Eu quero deixar bem sintetizado, vamos falar assim, já que é o tema da nossa aula. E eu separei para vocês desta forma, para que a gente não precise ficar lendo. Então, praticamente são 4 tipos aí de SESMIT que as empresas devem ter. Então, o primeiro é o SESMIT comum. E o que seria o SESMIT comum? É aquele SESMIT onde as empresas diferentes que compartilham o mesmo espaço. Então, onde tem as empresas diferentes que compartilham o mesmo espaço. O que a gente pode separar aqui como exemplo de um SESMIT comum? Os shopping centers. Por exemplo, lá nos shopping centers há vários estabelecimentos com várias especificações, com vários dimensionamentos. Eu tenho uma loja de sapato, eu tenho uma loja de eletrônica, eu tenho uma loja ali, um restaurante. Então, há vários outros tipos de estabelecimentos, mas é preciso ter um SESMIT comum ali no shopping center, porque o SESMIT comum ele vai atender ali diferentes empresas. Então, esse é o tipo de SESMIT comum. E um exemplo, os shopping centers. Depois nós temos o SESMIT padrão, e esse SESMIT padrão aqui, ele é realizado conforme o dimensionamento por estabelecimento que são elaborados pelo grau de risco e o número de funcionários. Eu falei nas aulas passadas que para que a gente possa identificar qual tipo de SESMIT que vai atuar, é preciso verificar ali aquela tabela que tem na NR4, que eu vou mostrar para vocês no final dessa aula, verificar conforme a tabela onde a empresa ela vai se enquadrar para que ela tenha um SESMIT. Então, isso é considerado um SESMIT padrão. Então, eu verifico o meu estabelecimento, a quantidade de funcionários, qual é o grau de risco dela, e ali eu implanto um SESMIT. E a quantidade de funcionários que vão atuar no SESMIT. Então, esse é o SESMIT padrão. Então, eu entro ali e para a gente achar, isso é muito simples. Eu pego ali o CNPJ da empresa, verifico o CNAE dela e verifico qual é a classificação dela ali de risco. Então, eu vou pegar o CNAE, vou verificar na nossa tabela de dimensionamento que tem na NR4 e vou verificar se a empresa é de grau de risco 1, 2, 3 ou 4 e verificar a quantidade de funcionários para que aí eu implante o SESMIT naquela empresa, tá?
Então, é o SESMIT padrão. Aí depois nós temos o SESMIT para canteiros de obras, que são os canteiros de obras acima de 1.000 funcionários. Então, é preciso ter um SESMIT ali que esteja em loco quando se tem um canteiro de obra acima de 1.000 funcionários, para que tenha um médico em loco ali, para que tenha um engenheiro de trabalho ali e fique alocado ali naquele canteiro de obra que tem mais de 1.000 funcionários. Se tem menos de 1.000 funcionários no canteiro de obra, pode ser um SESMIT que não precisa estar ali em loco, mas atuante em um determinado lugar para atender esses canteiros de obras que têm menos de 1.000 funcionários. E por último, nós temos o SESMIT centralizado, que são aqueles onde as empresas com vários estabelecimentos dentro do mesmo estado ou limitando uma distância de 5 km. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos uma empresa que ela atua no estado de São Paulo, mas especificamente ali próximo à Liberdade, por exemplo, em São Paulo. Então, tem o SESMIT ali daquela empresa. Então, o SESMIT e a empresa ela tem outras filiais ali. Ela tem uma filial no Tatuapé, uma filial na Liberdade, uma filial no Tatuapé, a outra filial na Avenida Paulista. Então, é um raio que dê menos de 5 quilômetros. Então, o SESMIT ele pode atender a empresa que tenha ali no Tatuapé, a empresa que tenha ali na Avenida Paulista, porque é um raio de quilômetro onde não ultrapassa 5 quilômetros. Então, a empresa ela pode sim, o SESMIT ele é centralizado e ele atende essas outras empresas. O que eu quero trazer aqui, gente, é que nós temos os tipos de SESMIT, mas sempre nós vamos verificar na tabela de dimensionamento. Então, eu preciso verificar lá na tabela de dimensionamento, que eu já vou mostrar para vocês, como que vai funcionar o meu SESMIT. Quantos funcionários irão ter, quantas pessoas são necessárias para atuar ali no SESMIT, tá? Então, eu só quero sintetizar para vocês os tipos de SESMIT que nós temos, tá bom? Outra questão é a carga horária de trabalho dos profissionais que atuam no SESMIT. O técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem, eles sempre vão dedicar 8 horas do seu trabalho. Então, eles têm que ficarem ali por 8 horas no SESMIT, no estabelecimento. Diferente do médico, ou do enfermeiro, ou do engenheiro de trabalho. Diferente deles, dependendo do dimensionamento da empresa, do grau de risco, o médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho, ele só vai permanecer por 3 horas na empresa. Mas o técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem, ele tem que dedicar 8 horas do seu trabalho ali na empresa, tá? E cabe a esses profissionais do SESMIT realizar apenas o que é da sua atividade. Ele não pode exercer outras atividades na empresa durante seu horário de trabalho. Isso está na NR4. Por que eu trouxe isso e é importante? Porque o técnico de segurança ele vai ficar por 8 horas ali, o enfermeiro também por 8 horas no estabelecimento. E digamos que a empresa, poxa, está muito tranquila, não tem tanta coisa para fazer, então vamos colocar o técnico de segurança para fazer outro tipo de serviço, vamos colocar o auxiliar de enfermagem para fazer outro tipo de serviço porque ele tem muito tempo ocioso. Então, as empresas elas acabam fazendo isso, mas não pode e cabe denúncia aí, se caso as empresas fazerem isso, com você, futuro profissional técnico em segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem, que seja, tá? Então, é importante que se cumpra apenas os serviços de segurança e medicina no trabalho, tá? E também uma dica é que o técnico de segurança sempre faça os seus relatórios, sempre faça o seu planejamento de trabalho para que ele possa
dedicar as 8 horas ali de trabalho somente aos serviços de segurança e medicina do trabalho. Porque se ele não tem um planejamento, ele não tem os relatórios, ele vai acabar ficando com tempo ansioso. Então, dica é que vocês possam ter um planejamento, fazer relatórios para que vocês possam cumprir e preencher essas 8 horas e serem dedicadas apenas aos serviços relacionados à segurança e medicina do trabalho. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante aí da norma da NR4 é que a empresa ela deve ter e cumprir a NR4, deixando ou devendo assegurar como um dos meios para concretizar tal responsabilidade. Então, o exercício profissional dos componentes do SESMIT, eles devem ser cumpridos. Então, a empresa ela é responsável e deve cumprir o que diz a NR4, tá? Se não cumprir, cabe as denúncias, cabe aí as sanções que elas podem ter quando tiver alguma fiscalização. 2 pontos importantes que eu quero deixar aqui para a nossa aula de hoje é que mesmo que as empresas elas não tenham o SESMIT, por exemplo, há empresas que não vão precisar do SESMIT, porque ela vai ter uma quantidade de funcionários baixa, o grau de risco dela é o mínimo possível e não vai precisar de ter um SESMIT. Elas devem cumprir as normas de segurança e saúde da empresa. Não é porque não precisa de um SESMIT que eu não vou cumprir as normas de segurança. As empresas elas devem cumprir sim as normas de segurança e saúde do trabalho. Outro ponto importante é que as empresas elas podem ir além do que é pedido na NR4 quando se falam em contratação. O que eu quero deixar claro aqui? Poxa, eu olhei o grau de risco da empresa, eu olhei o dimensionamento da empresa e aqui está me pedindo um médico do trabalho, um engenheiro, um técnico de segurança. Poxa, mas eu sei que a empresa ela é muito corrida, a demanda é muito grande, eu preciso não de um, mas de 2 técnicos de segurança do trabalho. Pode fazer isso? Se a NR4 só fala que é preciso um técnico de segurança, a empresa pode contratar 2? Claro que pode. As empresas elas podem ir além. O que as empresas não podem fazer é ir abaixo do que é exigido. Se está pedindo um técnico de segurança, eu vou ter que ter um técnico de segurança. Se está pedindo 4 enfermeiros, eu vou ter que ter 4 enfermeiros. E não 3, e não 2 ou nenhum. Então, a empresa ela pode ir além, pode sim contratar. Se está pedindo 4 enfermeiros, eu vou contratar 6 porque eu sei que a demanda é grande. Pode fazer. O que não pode fazer é ir abaixo do que é exigido. Tá? Eu deixei essas questões aqui para gente. Aí nós entramos na última parte aqui que eu quero trazer para vocês e eu quero passar rapidamente e que vocês visualizem. A NR4, ela fala dos anexos que é preciso as empresas seguirem. Então a NR4 ela tem aí os 6 quadros aí que são as classificações. Então, o quadro 1, ele fala da classificação nacional de atividades econômicas, o quadro 2 do dimensionamento do SESMIT, o quadro 3 de acidentes com vítima, o quadro 4 de doenças ocupacionais, o quadro 5 de insalubridade e o quadro 6 de acidentes sem vítima. Eu deixei o link para vocês de todos os quadros aqui, para que vocês visualizem e as empresas elas devem seguir preenchendo todos esses quadros aí que a NR4 nos mostra. Eu vou mostrar para vocês cada um desses quadros aqui, só para que a gente possa se situarem, mas depois vocês podem pesquisar aí na casa de vocês, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. E aí a gente já visualiza e fica mais fácil. Então,
O primeiro, eu falei sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Como que é esse quadro aqui? Deixa eu mostrar para vocês. É esse quadro aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui nesse quadro, pessoal, nós vemos que nesse quadro 1, ele fala da classificação das empresas. Lembra que eu falei que nós temos que classificar a empresa para ver qual é o grau de risco dela? Então, aqui é a classificação das empresas. Então, aqui nós temos aqui os códigos da empresa. Então, vamos supor, o código 0111/3 é a empresa que tem cultivo de cereais. Então, qual é o grau de risco dela? O grau de risco dela é o grau 3. Então, esse quadro 1 serve para que a gente possa verificar qual é a classificação da atividade econômica da empresa. O segundo é o dimensionamento do SESMIT, que a gente já viu nas outras aulas, que é esse quadro aqui, tá? Quando a gente fala de dimensionamento do SESMIT, que nós vamos verificar qual é o grau de risco da empresa, se ele é 1, se ele é 2 e assim sucessivamente, e a quantidade de funcionários, o número de empregados. De 50 a 100, quantos técnicos eu vou ter? Isso eu expliquei na aula passada e vocês já sabem, tá? Então, dependendo do grau de risco da empresa, não precisa ter o SESMIT. Por exemplo, se a empresa é de grau de risco 1 e ela tem até 100 funcionários, ela não vai precisar ter nenhum profissional ali, não vai precisar ter o SESMIT. Então, é importante que vocês verifiquem isso aqui, mas eu não vou explorar muito porque nós já tivemos na outra aula. O outro anexo é sobre os acidentes com vítima, que é o quadro 3. Esse quadro 3, ele está aqui, o quadro 3, tá? E ele fala dos acidentes com vítimas. Então, é preciso preencher esse quadro aqui quando há acidentes com vítima, tá? Então, só estou mostrando para vocês. O quadro 4 fala das doenças ocupacionais. É esse quadro aqui, tá? Deixa eu subir aqui para vocês verem. É esse quadro que vocês estão vendo, que também é preciso preencher. E aí nós temos o penúltimo quadro, quando se fala de insalubridade, que é esse quadro, que é o penúltimo aqui, tá? O quadro, deixa eu ver aqui, que agora eu me confundi. Aqui. O quadro 5, desculpem. O quadro 5, deixa eu achar para vocês aqui, tá? Deixa eu ver onde ele está. Só um minuto. Aqui, o quadro 5 de insalubridade, achei, tá bom? É preciso preencher ele. E o último quadro, nós temos dos acidentes sem vítimas. Então, é esse último quadro aqui que fala dos acidentes sem vítimas, que é preciso preencher. Muito bem, pessoal. Toda empresa, ela precisa seguir as normas da NR4, que foi da aula que nós tivemos aqui, tá? E os quadros aqui, esses anexos, é importante as empresas seguirem. E, para finalizar, eu quero deixar a atividade avaliativa para vocês. Nessa atividade, vocês vão responder, de acordo com a aula assistida, faça um resumo do que você entendeu sobre a norma regulamentadora NR4. Como eu falei, a norma ela é grande, ela tem muitos anexos, mas eu tentei nessa aula resumir o máximo para vocês, trazer os pontos mais importantes e tentar não ficar lendo aí para não ficar uma aula maçante. E eu espero que vocês tenham entendido. Para mim saber, eu quero que vocês respondam aí a atividade avaliativa. De acordo com a aula assistida, faça um resumo do que você entendeu da norma regulamentadora NR4, que é essa que nós estudamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida, voltem o vídeo. Se não entenderam, me chamem aí no particular, que nós vamos sanando as dúvidas, tá bom? Eu agradeço a aula por hoje. Até mais, pessoal!
Tchau, tchau!